Existe um erro silencioso que acompanha a maioria dos traders desde o início. A crença de que o day trading é apenas técnica, apenas estratégia, apenas leitura de gráfico. Esse erro não é inocente, ele limita. Porque quando o trading é reduzido a setups e regras operacionais, o trader ignora o fator mais determinante de todos, quem ele é no momento da operação. O day trader não é apenas alguém que executa uma estratégia. Ele é uma identidade em ação. E essa identidade muda conforme o estado interno que está ativo em cada momento do trade. O mercado não responde somente à análise, ele responde à forma como essa análise é feita, ao estado mental que observa, decide, executa. Dois traders podem usar o mesmo método e ainda assim obter resultados opostos. A diferença não está no gráfico, está em quem está olhando para ele. Por isso, o trading é uma expressão direta de identidade. Cada entrada carrega mais do que lógica, ela carrega intenção. Carrega crenças, carrega maturidade emocional, carrega presença ou ausência dela. O que poucos percebem é que o trader não opera a partir de um único modo interno. Ele alterna entre estados de consciência operativa, estados que assumem o controle da percepção em momentos específicos. Em um instante ele cria, em outro ele executa, em outro ele observa a si mesmo, em outro ele apenas sustenta equilíbrio. Cada um desses estados é uma faceta distinta do trader. Essas facetas não são papéis imaginários. Elas são funções internas reais, ativas, práticas. Elas determinam como o gráfico é visto, como o risco é sentido, como o resultado é interpretado. Quando o trader não reconhece essas facetas, ele opera de forma inconsciente. Um estado assume o controle sem que ele perceba, e o resultado financeiro passa a oscilar conforme esse estado. O que este vídeo propõe é uma mudança de perspectiva. O day trading como um sistema interno, antes de ser um sistema operacional. Um campo onde diferentes facetas da consciência se manifestam. Ao longo desse conteúdo, 4 facetas serão exploradas, cada uma com uma função clara, cada uma atuando em um momento específico do processo. Existe a faceta que cria e enxerga beleza no gráfico. Existe a faceta que executa com precisão cirúrgica. Existe a faceta que observa a própria mente. E existe a faceta que sustenta equanimidade total. O ponto central é simples. O resultado financeiro não é aleatório. Ele é consequência direta de qual faceta está ativa no momento do trade. Quando o trader entende isso, ele para de tentar corrigir apenas o que faz e começa a trabalhar quem ele é enquanto faz. É aí que o trading deixa de ser apenas técnica e passa a ser domínio interno. A faceta do artista é a primeira que desperta no trader. Ela surge antes da busca por precisão, antes da obsessão por acerto. É o estado onde o gráfico deixa de ser apenas preço e passa a ser linguagem. Nesse estado, o gráfico é uma tela, não uma tela passiva, uma tela viva, em movimento constante. Cada candle carrega intenção. Cada estrutura conta uma história. O trader não olha para o mercado para lutar contra ele. Ele observa para compreender sua forma. O artista não força a leitura. Ele contempla, ele espera que o movimento se revele. Existe prazer na observação, existe curiosidade genuína. O trader se aproxima do gráfico com respeito, como alguém que observa algo complexo sem pressa de dominar. A entrada nesse estado não é um disparo, é uma obra. Ela nasce da coerência visual, do alinhamento entre contexto e momento. O clique não acontece por ansiedade. Ele acontece quando a cena está completa. Aqui a intenção vem antes do resultado. O artista não entra pensando no ganho. Ele entra porque a leitura faz sentido, porque há harmonia entre estrutura e tempo. O resultado deixa de ser o centro. O centro passa a ser a qualidade da decisão. Essa faceta ensina algo fundamental. A paciência não é passividade, ela é virtude criativa. O artista sabe esperar porque sabe reconhecer quando ainda falta algo. Ele não antecipa a obra,
Ele não apressa o traço final. Nesse estado não existe esforço forçado, não existe tensão para fazer o mercado funcionar. A excelência surge de forma natural. O trader não tenta ser bom, ele apenas respeita o processo. Existe amor pelo processo, amor pela leitura, amor pelo silêncio entre uma oportunidade e outra. O tempo não incomoda, a ausência de trade não gera vazio, ela faz parte da criação. A análise aqui não é mecânica, ela é refinamento artístico. O trader aprende a remover excessos, aprende a enxergar menos, aprende a perceber o essencial. Cada repetição não endurece, ela lapida. O artista entende que excesso de linhas polui, que excesso de indicadores confunde. Ele busca simplicidade. Não por minimalismo estético, mas porque clareza nasce do espaço. Esse estado é leve, mas não é ingênuo. Ele desenvolve sensibilidade, treina o olhar, cria intimidade com o mercado. É nesse ponto que o trader começa a reconhecer padrões sem esforço consciente. Porém, existe um limite. O artista pode se encantar demais, pode se perder na contemplação, pode transformar leitura em apreciação sem ação. O risco aqui não é errar, é não decidir. O mercado não recompensa apenas quem enxerga beleza. Ele exige precisão, exige critério, exige responsabilidade na execução. Chega um momento em que o encantamento não basta, onde a obra precisa ser concluída com método, onde a intenção precisa encontrar disciplina. É nesse ponto que o artista percebe algo essencial. Sensibilidade sem critério vira improviso, leitura sem regra vira subjetividade excessiva. A transição começa aqui, do olhar que cria para a mão que executa, do sentir para o medir, do fluxo para o ponto exato. O artista abre o caminho, mas ele não finaliza o trade sozinho. Para que a obra exista no mundo real, o trader precisa despertar a próxima faceta, a faceta que transforma intenção em precisão. Existe um momento no trading em que a criatividade precisa cessar. O encantamento com o gráfico precisa dar lugar à precisão. É nesse ponto que a faceta do sniper assume o controle. O sniper não é impulsivo, ele não reage, ele não se empolga, ele não dispara porque pode. Ele dispara porque tudo está alinhado. A faceta do sniper representa o trader que entende que execução é um ato cirúrgico. Assim como um atirador de alta precisão não dispara sem preparação, o trader sniper não entra no mercado sem planejamento. Antes do tiro, existe observação, existe cálculo, existe paciência, existe respeito pelo processo. O sniper sabe que a maior parte do tempo não é de ação, é de espera. E essa espera não é vazia, ela é ativa. Ele observa o ambiente, mede distância, avalia contexto, reconhece quando o cenário ainda não é favorável. No trading, isso se traduz em critérios claros, condições objetivas, contexto definido. O trader sniper não tenta adaptar o mercado ao seu desejo. Ele espera o mercado se adaptar ao seu plano. Por isso, o planejamento antecede qualquer entrada. O cenário é definido antes. O risco é conhecido antes. O ponto de invalidação é claro antes. Não existe improviso no momento do clique. Para sustentar essa precisão, o sniper utiliza checklists, não como rigidez mecânica, mas como ancoragem de clareza. Checklists técnicos, checklists mentais, tudo aquilo que precisa estar presente antes do disparo. O checklist técnico confirma contexto, tendência, estrutura, localização. O checklist mental confirma estado, ausência de pressa, ausência de necessidade, ausência de emoção excessiva. Se algo falha, o sniper não força, ele recua. Porque para ele não operar também é uma decisão de alta precisão. Quando o disparo acontece, a execução é limpa. Não há hesitação, não há ajustes emocionais, não há conversa interna. O trade é executado exatamente como planejado. O sniper não entra para torcer, ele entra para executar.
Stop e alvo não são negociáveis. Eles foram definidos em estado de clareza e não podem ser alterados em estado de pressão. Essa limpeza na execução reduz ruído, reduz interferência emocional. Reduz erros desnecessários. Não garante ganho, mas garante coerência. E coerência é a base da consistência. Após o disparo, o trabalho não termina. O sniper não celebra, não lamenta, ele analisa. O pós-trade é tratado como diagnóstico completo. Cada trade é estudado como um caso isolado. O que foi feito corretamente, o que foi feito fora do plano, o que foi técnico, o que foi emocional. Existe uma avaliação objetiva da execução, mas também uma avaliação psicológica. O sniper quer saber em que estado ele estava, o que sentiu antes, o que sentiu durante, o que sentiu após. Essa análise não busca culpa, busca padrão, busca refinamento. Com o tempo, o trader sniper percebe algo importante. A precisão técnica depende diretamente da precisão interna. Quando o estado emocional está alterado, a execução se deteriora, mesmo com bom plano. Por isso, o treinamento mental se torna requisito da precisão, não como algo separado do operacional, mas como parte dele. Treinar a mente é treinar a capacidade de não interferir, de não antecipar, de não reagir, de não buscar controle onde não existe. O sniper entende que o maior inimigo da precisão não é o mercado, é a ansiedade, é a pressa, é a necessidade de estar certo. Quanto mais esse estado é observado, mais o trader percebe seus próprios sinais internos, pequenas alterações de respiração, tensões sutis, urgência sem motivo. Tudo isso indica que a faceta errada está tentando assumir o controle. E é aqui que a transição começa a acontecer. Da execução perfeita, o trader começa a olhar para dentro. Ele começa a perceber que antes de corrigir entradas, ele precisa ler o próprio estado emocional. A faceta do sniper ensina disciplina, mas também revela limites. Ela mostra que precisão técnica não se sustenta sem autoconhecimento. A partir desse ponto, surge a necessidade de uma nova faceta, aquela que observa a mente, que identifica padrões emocionais, que entende reações internas. É assim que o trader deixa de ser apenas executor e começa a se tornar observador de si mesmo. Existe um ponto no desenvolvimento do trader em que a análise do gráfico deixa de ser o principal campo de estudo. Nesse ponto, o foco se desloca, o gráfico continua ali. Mas o verdadeiro objeto de observação passa a ser a própria mente. A faceta do psicólogo surge quando o trader entende que não basta operar bem. É preciso observar como se opera e, principalmente, quem está operando naquele momento. Após cada trade, algo permanece. Um resíduo interno. Às vezes é alívio, às vezes frustração, às vezes euforia, às vezes vazio. O trader imaturo ignora isso e parte para o próximo trade. O trader que ativa a faceta do psicólogo observa. Ele não observa para julgar. Ele observa para compreender. Ele começa a desenvolver o hábito da autoobservação consciente após cada operação. O primeiro passo é separar duas coisas que quase todos misturam: o resultado técnico e o resultado emocional. Um trade pode ser tecnicamente perfeito e emocionalmente desastroso. E também pode ser tecnicamente ruim e emocionalmente confortável. O psicólogo interno entende que essas duas camadas são independentes e que ignorar a camada emocional cobra um preço silencioso no longo prazo. Quando o trader começa a observar o próprio estado, ele percebe padrões. Ele percebe que certas entradas não nascem da leitura. Nascem do apego. Apego a recuperar uma perda. Apego a manter uma sequência positiva. Apego a provar algo. O apego distorce. Ele cria urgência. Ele cria pressa. Ele cria a sensação de que algo precisa acontecer agora. E o mercado não responde bem à pressa. Outro ponto que se revela é o desejo de controle. O trader acredita que está analisando o mercado, mas na verdade está tentando controlá-lo.
Ele quer que o preço confirme sua ideia. Ele sofre quando o mercado não obedece. O psicólogo interno percebe isso com clareza. Ele vê o incômodo surgindo quando o mercado faz algo diferente do esperado. Ele vê a tensão no corpo. Ele vê o diálogo interno acelerando. Essa observação muda tudo, porque aquilo que é observado perde força. Quando o trader identifica o desejo de controle, ele já não é mais dominado por ele de forma automática. A relação com a perda também se transforma. A perda deixa de ser um inimigo. Ela passa a ser uma informação, não sobre o mercado, mas sobre o estado interno no momento da execução. O psicólogo interno pergunta coisas simples, não em forma de cobrança, mas em forma de investigação. O que eu senti antes da entrada? O que mudou durante o trade? O que apareceu quando o stop foi acionado? Essas perguntas não buscam resposta imediata. Elas constroem maturidade emocional ao longo do tempo. Maturidade emocional no trading não é ausência de emoção. É capacidade de não ser governado por ela. É sentir e ainda assim manter clareza. O trader começa a perceber que muitas perdas doem menos pelo dinheiro e mais pelo significado que ele atribui a elas. Ele percebe que o sofrimento nasce da interpretação, não do evento. Essa percepção aproxima o trader da neutralidade. Neutralidade não é frieza. Neutralidade é equilíbrio. É a capacidade de permanecer inteiro diante do ganho e da perda. O psicólogo interno também observa os ganhos, observa a euforia, observa o impulso de aumentar risco, observa a sensação de invencibilidade. Porque o ganho mal digerido é tão perigoso quanto a perda mal aceita. Com o tempo, o trader desenvolve uma postura mais madura. Ele já não reage automaticamente. Ele responde com consciência. Cada trade se torna uma sessão de observação, não apenas do mercado, mas de si mesmo. O gráfico continua sendo analisado, mas a mente passa a ser compreendida. Essa faceta não busca perfeição, ela busca lucidez. Ela entende que o desenvolvimento psicológico é contínuo, que sempre haverá algo a observar, algo a refinar. A neutralidade passa a ser vista como aprendizado contínuo, não como um ponto final. O trader aprende a voltar ao centro repetidamente, e é exatamente esse movimento que prepara a transição para a próxima faceta. Porque quando a mente é observada sem julgamento, quando o apego perde força, quando o desejo de controle se dissolve, surge espaço interno. Nesse espaço nasce algo diferente, um estado mais profundo, um estado onde a mente não reage, apenas presencia. É a partir daí que o trader começa a acessar a equanimidade, o estado que não depende do resultado, o estado que sustenta todas as outras facetas. A faceta do monge representa o estado mais elevado do trader, não no sentido místico, no sentido funcional. É o estado no qual a mente não interfere, não pressiona, não disputa com o mercado. Aqui, a base de toda execução é a equanimidade. Equanimidade é a capacidade de permanecer estável independentemente do que acontece. O gráfico sobe. O gráfico cai. O estado interno permanece. Sem equanimidade não existe consistência. Pode existir sorte, pode existir um bom período, mas não existe domínio. O trader que oscila internamente conforme o mercado oscila externamente está sempre atrasado. Ele reage, ele não conduz. A imparcialidade em relação ao resultado nasce desse estado. O trader monge não entra para ganhar e não sai para evitar perder. Ele entra porque o cenário existe e sai porque o plano foi cumprido. O resultado deixa de ser pessoal. Um trade vencedor não gera euforia. Um trade perdedor não gera abatimento. Ambos são apenas eventos. O significado não é atribuído. É aqui que o apego se dissolve. Apego ao lucro, apego à razão, apego à necessidade de estar certo, apego à identidade construída a partir do resultado. Enquanto existe apego, existe tensão.
E onde há tensão, a leitura se turva. O monge entende que o apego distorce a percepção. Por isso ele solta. Soltar não é desistir. Soltar é não carregar peso desnecessário. É permitir que o mercado faça o que precisa fazer sem tentar controlá-lo emocionalmente. A clareza mental surge naturalmente quando o apego termina. A mente fica limpa. O gráfico se apresenta sem excesso. O ruído diminui. O essencial aparece. Nesse estado, o trader não precisa forçar foco. Ele está presente. Ele não precisa se motivar. Ele está alinhado. A atenção não se dispersa porque não existe conflito interno competindo por energia. É por isso que a serenidade se mantém mesmo em ambientes de pressão. Volatilidade alta, sequência de stops, ganhos rápidos, nada disso altera o centro. O monge não se anestesia, ele sente o mercado, mas não é dominado por ele. Emoções podem surgir, elas não comandam. Esse ponto é fundamental. O objetivo não é eliminar emoções, é não ser governado por elas. A serenidade permite decisões delicadas, onde outros usam força. O monge usa precisão, onde outros pressionam. Ele espera. Delicadeza em vez de força é um princípio central dessa faceta. Forçar entradas, forçar setups, forçar recuperação. Tudo isso nasce da mente inquieta. O monge age com leveza. Ele não disputa espaço com o mercado. Ele ocupa apenas o espaço que lhe é oferecido. Essa delicadeza não é passividade. É economia de energia. Cada entrada é intencional. Cada decisão tem propósito claro. A ação aqui não nasce da urgência. Nasce da presença. Quando o momento chega, a ação acontece sem hesitação. Sem tensão acumulada. A intenção é clara e objetiva. Não existe ambiguidade interna. O trader sabe exatamente por que está entrando e sabe exatamente o que o fará sair. Essa clareza elimina improvisos emocionais, elimina ajustes impulsivos, elimina decisões tomadas para aliviar desconforto. O monge não busca vingança do mercado, não busca validação, não busca compensação emocional. Ele executa. E ao executar desse estado, algo se estabelece. Uma confiança silenciosa, uma tranquilidade profunda. Um sentimento de alinhamento com o fluxo. É nesse ponto que o trader se torna inabalável. Não porque nada acontece, mas porque nada o arranca do centro. Dentro do mercado, fora do mercado, o estado permanece. Essa faceta sustenta todas as outras. Sem o monge, o artista se perde no encantamento. O sniper se endurece na rigidez. O psicólogo se perde na análise infinita. O monge não cria, não executa, não analisa. Ele sustenta. Ele sustenta o espaço interno onde tudo acontece com clareza. Onde a criação é limpa, onde a execução é precisa, onde a observação é honesta. Quando essa faceta está ativa, o day trading deixa de ser um campo de batalha. Ele se torna um campo de expressão consciente. E é nesse estado que o trader finalmente entende. O mercado não precisa ser vencido. Ele precisa ser respeitado. A vitória já está presente antes do trade começar. Ela está no estado que permanece, independentemente do resultado. Nenhuma faceta atua sozinha. Esse é o ponto final. E também o ponto de maturidade do trader. Quando uma única faceta domina todo o processo, o trading se desequilibra. O artista sozinho se perde na contemplação. O sniper sozinho se torna rígido. O psicólogo sozinho entra em excesso de análise interna. O monge sozinho pode se afastar da ação. O trader completo entende que cada faceta tem um papel específico, um momento certo de atuação, uma função clara dentro do processo. O artista cria. Ele enxerga o gráfico como um campo vivo. Ele percebe harmonia, ritmo, estrutura. É o artista que se encanta com o movimento, que desenvolve sensibilidade, que refina a leitura sem esforço forçado. Ele vê possibilidades onde outros veem ruído. Sem o artista, o trading se torna mecânico demais,
frio, desconectado. O sniper executa. Ele entra quando o cenário está alinhado. Ele respeita o plano. Ele não negocia com o próprio medo. Ele não improvisa sob pressão. O sniper transforma a leitura em ação limpa, precisa, objetiva. Sem o sniper, a boa leitura não se materializa. O potencial se perde na hesitação. O psicólogo observa. Ele acompanha tudo de dentro. Ele percebe apego. Ele identifica tensão. Ele reconhece quando o desejo de controle aparece. É ele quem separa o resultado técnico do impacto emocional. Quem aprende com o processo, e não apenas com o lucro ou a perda. Sem o psicólogo, os erros se repetem, porque não são vistos na raiz. O monge sustenta o estado. Ele mantém equanimidade. Ele não se abala. Ele não se empolga. Ele não reage. É o monge que garante imparcialidade em relação ao resultado, que mantém serenidade em ambientes de pressão, que permite agir com delicadeza em vez de força. Sem o monge, o trading se torna emocionalmente instável, mesmo com boa técnica. O trader maduro não escolhe uma faceta, ele integra todas. Ele sabe quando criar, quando executar, quando observar e quando simplesmente sustentar o estado. Essa alternância não é aleatória, ela é consciente, intencional. Refinada com o tempo. Em um momento, o trader permite que o artista observe o mercado. Em outro, ele chama o sniper para agir. Após o trade, o psicólogo entra em cena. Durante todo o processo, o monge mantém o eixo interno. Quando essas facetas trabalham em conjunto, algo muda de forma profunda. O trading deixa de ser conflito, deixa de ser luta, deixa de ser prova de valor. O resultado financeiro passa a surgir como consequência natural desse alinhamento interno. Não porque o trader força, mas porque ele não se sabota. Nesse ponto, o mercado perde o poder de definir quem ele é. O trader não se mede mais por um trade, nem por um dia, nem por uma semana. Ele se reconhece como um sistema integrado, coerente, estável, e quando identidade e execução se alinham, o mercado simplesmente responde: todo esse conteúdo é fruto dos meus estudos sobre a psicologia do trader. É muito importante para a sua jornada que você mantenha esse conhecimento aceso em sua mente. Portanto, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for lançado. Te vejo no próximo vídeo.